claro aqui, pessoal. Deixando claro aqui uma coisa importante, que essa aula ela está sendo gravada, tá? Para os colegas que não puderam acessar ela por qualquer motivo, vou disponibilizar no Google Drive de vocês, lá do Classroom, e coloco o link também na... Vou colocar o link também no, no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Então é isso. Esperamos que a aula dure em torno aí de uns 30 minutos. Vamos lá. Então, aula de geografia aí, modos de produção com tio Fá, geografia do CIEPS, Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. Vamos começar então. Então, começando a nossa teleaula, modos de produção. Escravista, servil, capitalismo, socialismo e comunismo. Como você pode reparar, é um processo, ok? Então, de um, a humanidade tende a evoluir para o outro. E por essa evolução, não entenda como uma crescente, como algo, como um estágio que foi superado para algo melhor. O modo de produção seguinte não é necessariamente melhor que o primeiro. Tudo bem? Bom, embaixo aí está o meu nome, meu e-mail, aliás, fabiano.machado@enova.educacam.ba.gov.br. Se você tiver alguma dúvida ou quiser algum material, você pode estar enviando para este e-mail aí e eu vou estar te atendendo. Não se esqueça de se identificar, né, seu nome e a série. E se não for do CIEPS, né, se você que está vendo esse vídeo aí não for do colégio CIEPS, gentileza dizer de onde você é, tá? Então vamos lá. Modo de produção escravista. Ele foi comum na Idade Antiga e a referência que nós temos do modo de produção escravista a gente pode considerar o Império Romano. É o único? Não, não é o único, né? Mas praticamente todos os povos da época utilizaram esse modo de produção. Mas é uma referência bem interessante. E qual que é a essência do modo de produção escravista? O trabalho escravo. Então, o trabalho era feito por escravos. Joia? Quais eram as formas de escravidão mais comuns? Escravidão por dívida, escravidão de guerra, entre outras coisas. Como é que funcionava a produção? Os senhores eram donos das terras, certo? Eles eram donos das terras e eles tinham os escravos. Então, quem era dono da terra, né, que são os senhores, eles tinham os escravos que produziam nas terras, ok? Então, era essa a essência do sistema escravista. Como é que foi a transição para o sistema servil? Vamos pegar como, por exemplo, o fim do Império Romano. O Império Romano termina, certo? E a ordem no interior do antigo Império Romano deixa de existir. Então, as leis que os imperadores propagavam deixavam de existir. Isso fez com que existisse um grande caos. As cidades, então, começam a se tornar alvo das invasões constantes dos povos bárbaros. Essas invasões constantes dos povos bárbaros faz com que as pessoas buscassem proteção nas duas únicas estruturas sólidas que ainda existiam. Quais estruturas sólidas eram essas? Os antigos generais romanos, que oferecem proteção, e na igreja. Por que os antigos generais romanos? Ora, o Império Romano deixa de existir, mas a estrutura militar não. E muitos desses generais romanos eram donos de terras, né? E a hierarquia militar continua existindo. Então, seus generais continuam tendo seus próprios soldados. E além disso, a Igreja Católica da época, ela vai fornecer todo o aparato espiritual para que a pessoa tenha um pouco mais de paz de espírito, né? Normalmente nós temos essa tendência, né? No momento de desespero nós recorremos a Deus, né? Para quem é religioso, é claro. Às vezes até quem não é, né? Então o que que acontece? Isso faz com que as pessoas vão para a igreja, né? E procurem as instituições religiosas para ter algum tipo de proteção.
Aí, os religiosos também querem ter proteção dos povos bárbaros e vão legitimar o poder desses generais antigos, reconhecendo-os como reis, né, de seu feudo. O que é um feudo? O feudo é uma antiga fazenda de um general romano que vai ter um castelo, que vai ter um portão enorme e que vai ter o seu próprio exército para defender as pessoas. Que pessoas? Essas pessoas que estão fugindo das antigas cidades do Império Romano e que vão oferecer seus serviços em troca de proteção. Daí o nome de processo de servidão, essa relação de serviço. E essas pessoas não são mais escravas agora. Elas vão oferecer um serviço. Que serviço? Marcenaria, ferragem, plantar. Parte da sua produção é dada para os antigos generais romanos, que agora são os reis e etc. E esses reis vão oferecer proteção para esses servos. Então, uma troca, entende? Daí a estrutura social da época. Como a igreja que vai legitimar este processo, nós vamos ter o clero como no topo da pirâmide social, os nobres, que vão ser os antigos generais, soldados, etc., vão ser a nobreza, e os servos vão ser quem produz, vai ser a base dessa pirâmide. Né? Opa, já aumentou aí o número, já temos 6 pessoas participando. Beleza, melhor. Quanto mais, melhor. Quem quiser encaminhar o link para outras pessoas, fique à vontade, tá, pessoal? Então, é isso aí. Então, tá entendido? Qualquer dúvida é só falar, tá? Pode mandar a pergunta pelo chat ou levantar a mãozinha aí. Então, é daí a transição do modo escravista para o modo servil. Então, o modo de produção servil, como é que era? Foi durante a Idade Média, tendo por base o sistema do feudalismo, e uma referência pode ser a Bretanha, a Galícia, né? Ou até mesmo o Japão. O Japão também teve feudalismo. Então, o que é a Bretanha? A Bretanha é onde fica hoje o Reino Unido, a Inglaterra, tá? Então, a Bretanha é um exemplo interessante. Os senhores detinham os meios de produção, eles eram os proprietários das terras, e os servos que não eram escravos produziam em troca de proteção. Era uma relação de troca, de servidão, né? Os servos produzem, fornecem os produtos, os servos, né? E os senhores, proteção, ok? Então não envolvia din-din. Poderia até ter din-din para algumas coisinhas, mas para o comércio, que era bastante incipiente, bastante ruim, bastante fraco nesse período, mas a lógica aqui era uma troca. De acordo? Qualquer dúvida, só falar. Então nós temos aí então a transição do sistema feudal servil para o capitalismo. Como é que ocorre essa transição? Né? Os feudos eles vão ter conflitos. Alguns senhores feudais vão querer expandir as suas terras para outros domínios. Para isso é necessário dinheiro, porque os outros soldados não vão querer ficar recebendo proteção. Né? Então, eles, às vezes, alguns seus vão contratar mercenários, etc., para que ataquem outros feudos. Então, alguém tem que financiar essas guerras. Quem vai financiar essas guerras? Os comerciantes. Os comerciantes eram considerados a escória da sociedade. Repare que naquela hierarquia social, aquela estrutura social que eu mencionei, clero, nobreza e servos, os comerciantes nem aparecem. Por quê? Porque quem é o topo daquela pirâmide são os clero, o clero, a igreja condena ou condenava a prática de juros. Logo, os comerciantes que praticam juros eram considerados a escória, era abaixo dos servos. Eles não podiam viver nos feudos, então eles viviam nos burgos. O que é o burgo? Burgo é a cidade, a antiga cidade fortificada que os senhores feudais davam um jeito de proteger porque eles gostavam dos comerciantes. Ali tinha os comerciantes financiavam as guerras deles, então era interessante para os senhores feudais. Esses burgos. Quem vive no burgo é um isso mesmo que você pensou, burguês. Então, quem vive no burgo é um burguês. Daí o termo burguesia.
Ah, já sei de onde vem a palavrinha burguesia, vem do burgo, que é o comerciante, ok? Esse comerciante, ele vai fazer com que ocorra o renascimento comercial. Os burgos vão começar a fundar feiras de comércio e vai começar a aumentar as trocas comerciais. Além disso, vai surgir também o que nós chamamos de renascimento urbano. As cidades vão começar a se tornar importantes novamente. Aí nós temos então esse renascimento comercial, ele vai propiciar o surgimento das grandes navegações, porque eles vão financiar os navegadores, né? E também o mercantilismo, que era aquela prática de acumulação de metais, né? Ouro, prata, diamante, né? E outros metais preciosos, bem como as especiarias, ok? Então essas Uhum. especiarias que vão ser objeto de interesse dos comerciantes vão ser financiados por eles. Daí o surgimento de um processo chamado de mercantilismo. O mercantilismo nós chamamos de acúmulo primitivo de capital. A gente já vai entender o que é capital mais à frente. Mas aí a ideia era o quê? Acumular riquezas. Por quem? Quem era o dono desse processo do mercantilismo? A burguesia. Lembrando que burguesia era o cara que vivia dentro do burgo. Quem é o burgo? O comerciante. Burguês. Certo. Então, o ponto principal agora é o comerciante, não mais o senhor feudal. Então, essa burguesia que vai acumular dinheiro, que vai acumular recursos, que vai acumular capital, já vou explicar mais à frente o que é o tal do capital, vai financiar também um processo muito importante, que é a da revolução industrial a partir das máquinas. Essa revolução industrial vai contribuir mais para o renascimento urbano. Por quê? Contribuir para o renascimento urbano, porque essas indústrias, elas vão ocorrer principalmente nas cidades e vão precisar de pessoas, de mão de obra para trabalhar nas cidades. E isso aí você está vendo naquele livro que eu pedi para você ler, né? Do Capitalismo e Urbanização, da Maria Encarnação Expósito, né? Então, você está lendo, daqui a pouco a gente vai ter uma aula só para analisar esse livro. Então, você que está lendo aí, você está entendendo como é que ocorre esse processo, então, do renascimento urbano e da Revolução Industrial e essa relação com o sistema capitalista. Essa Revolução Industrial ela vai gerar um conflito, duas novas classes sociais. Quais classes sociais? A burguesia industrial, olha, repara que é a mesma burguesia, ó. Só que agora, em vez de comerciantes, somente comerciantes, nós vamos ter também industriais. O que é o burguês industrial? O burguês industrial é aquele burguês que o termo fica, né, do burgo fica, que não vive mais em cidades fortificadas, mas que é dono dos meios de produção. Que meio de produção? Principalmente das fábricas. Entendeu? Por outro lado, o sujeito que vai trabalhar na fábrica é o proletariado. O que é o proletariado? O proletariado é o trabalhador. E vai gerar um conflito. Por que um conflito? Ah, não tem como existir conflito. Tem. O que o burguês industrial tem interesse? Por que ele abre uma fábrica? Porque ele quer lucro. Então, essa é a essência do capitalismo, o lucro. Então, o burguês industrial quer potencializar o seu lucro. E como é que ele potencializa o seu lucro? Explorando cada vez mais a força de trabalho, o proletariado. E o proletariado quer o quê? Quer aumentar a sua qualidade de vida e quer aumentar o seu salário. Mas se ele aumenta o seu salário, reduz o lucro. Tá entendendo a merda? Desculpa, eu não podia ter falado isso, estou gravando a aula, né? Então não podia ter falado essa palavrinha. Mas deu para entender a lógica, né, meu querido gafanhoto? Então, gera esse atrito. Então, esse atrito
é um dos fatores motivacionais que geram a formação do sistema capitalista. O sistema capitalista, então, ele tem por essência o lucro. Lucro. Lucro, lucro é, acima de tudo, a essência do sistema capitalista. Qual é o país de referência? Os Estados Unidos. Duas novas classes sociais, que a gente já falou, a burguesia industrial e o proletariado. A burguesia industrial são os capitalistas. Então, se você falar burguesia industrial ou capitalista, é a mesma coisa. E o proletariado, que é quem? Os trabalhadores. Aqui cabe um ponto importante, meu querido. Quem está na labuta mesmo, está lá lidando com a máquina, com a produção, etc., é o trabalhador, é o proletariado. O capitalista ele é o dono da máquina. Mas quem produz na máquina? O trabalhador. É bastante óbvio, né? Você não vê nenhum dono de fábrica com a mão na massa na máquina, né? Então, é pouquíssimo que isso, em relação a isso que ocorre. Então, o cara que é o dono da fábrica é o capitalista. Quem trabalha é o proletariado. Ok? Relações assalariadas de produção. Não é mais um trabalho escravo, não é mais uma simples troca de servidão, agora é pagamento em din-din, cash, money, ok? Existe qual é a outra essência do capitalismo? A propriedade privada dos meios de produção. O que é meio de produção? Fábrica e fazenda, tá? Então o governo ele tem que garantir essa propriedade privada. Toda propriedade privada ela gera capital. O que é capital então? Capital nada mais é do que o lucro associado a uma produção. E como é que o comércio vai funcionar? Através de uma lei, da lei de mercado que foi desenvolvida por Adam Smith, um dos principais teóricos aqui do capitalismo, né? O Adam Smith faz um livro muito interessante, eu tenho ele, se quiser eu te mando, é só você me solicitar pelo e-mail, tá? Que chama-se A Riqueza das Nações, ok? Muito bom. E esse livro ele vai explicar a lei da oferta e procura. O que é essa lei da oferta e procura? É o que a gente chama carinhosamente de lei da feira, né? A lei da feira, o que é? Você chega lá, tem um monte de gente vendendo laranja e quase ninguém querendo comprar. O que acontece com o preço? Despenca. Por quê? Senão o cara não vende. E o oposto, não é época de laranja, mas um cara lá acabou conseguindo vender laranja e tem um monte de gente querendo comprar laranja. O que acontece com o preço? Sobe. Então, lei da oferta e procura. Quanto maior a oferta de laranjas, ou de outro bem qualquer, e menor a procura, pessoas interessadas em comprar, menor a demanda, né? Menor o preço. Okay? Quanto menor a oferta de um produto, ou seja, laranjas, e maior a procura, mais pessoas interessadas, maior a demanda, maior o preço. Okay? A gente chama isso de economia de mercado. Em outras palavras, quem define o que vai ser produzido? O mercado. Quem é o mercado? Eu e você. Então você quer comprar arroz. Alguma empresa vai produzir arroz porque você quer comprar arroz. Óbvio. Ela quer lucrar. Ela não vai produzir, sei lá, algo que você não queira comprar, né? Então, essa que é a lógica. Como potencializa o lucro? A resposta com a máxima exploração da força de trabalho. Porque tem coisas que você vai tentar economizar até um limite. Qual é o limite? O limite da energia, dos impostos. Os impostos não tem como economizar, né? A água. Agora, onde é que você pode explorar sempre um pouquinho mais, cada vez mais? A força de trabalho, que também é chamado de mais-valia, ok? O capitalismo tem fases, aqui eu vou dar só uma passada superficial, porque vai ter uma outra aula, a próxima aula nossa, só sobre o sistema capitalista, então a gente vai aprofundar no capitalismo, tá?
tem o pré-capitalismo, que é lá no finalzinho do sistema feudal, tem o capitalismo comercial, né, onde se torna mais comum o trabalho assalariado com os comerciantes, o mercantilismo, né? O capitalismo industrial, que é o surgimento das indústrias, e o capitalismo financeiro, que é a associação com os bancos, né, instituições financeiras em geral, que é a fase que nós estamos. Os movimentos políticos do capitalismo, né, o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Então a gente vai aprofundar sobre isso, tá? Não se preocupe, na nossa próxima aula. O keynesianismo mesmo é fundamental entender. Tem muita gente que faz uma confusão com keynesianismo e socialismo. Tem gente que acha que keynesianismo é socialismo, não é, tá? Então é importante você prestar atenção na próxima aula. Já adiantando, liberalismo e o neoliberalismo tem pequenas diferenças que a gente vai ver na próxima aula, mas em geral eles pregam o quê? O Estado mínimo, a menor interferência possível do Estado no mercado de trabalho. Já o keynesianismo, ele prega algum tipo de atuação do Estado. Como? Garantindo a qualidade de vida das pessoas. Como? Fornecendo educação, saúde, segurança, de forma pública, né? Então, repare que os liberalistas e os neoliberalistas não são muito fãs dos keynesianos e vice-versa, né? Mas esse fornecimento do Estado de alguns bens públicos, algumas pessoas acham erroneamente que é socialismo. Não é. A gente vai ver daqui a pouco o que é o socialismo, certo? Ixi. Bom, para entender a transição. Trabalhadores são explorados ao máximo pelos capitalistas. A gente já viu isso, né? Uma base, né? Então, quanto mais o capitalista potenciar seu lucro, ele tem que explorar cada vez mais a força de trabalho, ok? Para conseguir dialogar em igualdade, os trabalhadores fundam sindicatos. Porque pensa bem, meu querido, você agora nessa pandemia aí está em casa, talvez até desempregado, mas se estivesse trabalhando, ou se ainda tem o seu trabalho, se você quer um aumento de salário, você ir sozinho negociar com o seu chefe, qual é a chance maior de você ter um aumento? Se você for sozinho ou se for em grupo? Você responde. Esse grupo a gente chama de sindicato, né? Então, começa a surgir uma série de sindicatos. Sindicato dos professores, que a gente chama de APLB aqui na Bahia, ou o Simpro, né, que é das escolas particulares. Tem o sindicato dos metalúrgicos, tem o sindicato dos metroviários, dos caminhoneiros, sindicato dos trabalhadores de empresa de papéis e celulose, sindicato dos comerciantes, sindicato. É, segundo a ideia da transição, o que acontece? Os sindicatos eles vão se unir. Quando esses sindicatos se unirem e tomarem os meios de produção, o que é os meios de produção? As fábricas e as fazendas. Por que eles fariam isso? Porque, segundo a teoria, o, como quem produz é o trabalhador, no entendimento dessa teoria, o trabalhador ele tem o direito de controlar a produção, já que é ele que produz. Tá certo? Tá errado? Bom, aí é o juízo de valor, né? Mas então, daí aconteceu um processo que a gente chama de que ficou conhecido como Revolução do Proletariado. Que é isso? É os trabalhadores dominando as fábricas e as fazendas. Daí sim surge o modo de produção socialista. Ok? Qual é a referência do socialismo, então? A União Soviética, a extinta União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não existe mais. Tá? Os trabalhadores controlam os meios de produção. Então, essa aqui é a essência do socialismo, tá, meu querido? Então, os trabalhadores é que controlam as fábricas, as fazendas e etc. Então, estamos aí com 9 pessoas. Qualquer dúvida é só falar, tá, meu povo?
O Estado controla a economia. Porque quem é esse Estado? Aqui vem um ponto importante. Os trabalhadores eles vão controlar os meios de produção e, e o Estado. Tá? Então, os trabalhadores eles vão controlar os meios de produção. Então, tá aqui, ó, os trabalhadores eles controlam os meios de produção e também o Estado. Então, o Estado é controlado também pelos trabalhadores. Joinha? Daí irá ficar conhecido esse processo do socialismo como ditadura do proletariado. Ok? Então, como o Estado é que controla a produção e tudo mais, a vida das pessoas, e ele vai fazer isso através de planos. Daí o nome economia planificada, dividida em planos. Joinha? Economia. Cuidado para não confundir com o capitalismo. O capitalismo é economia de mercado, aqui é economia planificada. A produção é dividida igualmente entre todos. Esse é o pressuposto básico do capitalismo, do socialismo também, tá? A ausência de classes sociais. No capitalismo tem classes sociais, no socialismo não. Não existe classe social no socialismo. Pode ter sim pessoas mais ricas, mas isso eles entendem como um processo, certo? Um processo onde vai tentar encontrar a igualdade. Pleno emprego. O que é pleno emprego? Ausência de desemprego. Não tem pessoas desempregadas. Então, se nós vivêssemos um país socialista, não vivemos. Se vivêssemos, você estaria empregado. Ah, o salário é baixo. Estaria empregado. Ok? Se você está desempregado, é claro. Ah, mas os salários são iguais? Sim. Ah, ouvi dizer que em Cuba os salários são iguais. Sim. Certo? Ah, um médico ganha a mesma coisa que um lixeiro? Sim. Não concordo. Não vá. Né? Interessante. Então, mas então, eu não estou dizendo que uma produção socialista é bom ou ruim, entenda isso. Estou explicando as características, ok? Então, o que acontece? No socialismo, pleno emprego, ausência de classes sociais, a produção é dividida igualmente entre todos, o Estado é controlado pelos trabalhadores que controlam os meios de produção e a economia planificada. Quais são os principais teóricos disso? Karl Marx, que é o mais famoso, mas também tem Engels, Owen, Gramsci, então fica a seu critério. Karl Marx escreve um volume interessante sobre isso, que é um livro chamado O Capital. Muito bom, também tem. Se quiser ler, fique à vontade, é só me solicitar. Para entender a transição. Então vamos lá, para o último modo de produção que a gente falou, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês, meus queridos, muito, muito importante no que eu vou dizer agora. Nunca, nunca, never, jamais existiu. Então, tudo que eu vou falar para você a partir de agora é totalmente teórico. Teórico com base em quem? Nesse cara aqui, ó, Karl Marx e Engels, principalmente. Owens também e o Gramsci também. Mas em Marx e Engels, todos esses dois caras aqui, ó, eles escreveram um livro chamado Manifesto do Partido Comunista. Não é bem um livro, né? Mas lá tem os pressupostos básicos do que seria o comunismo. Comunismo nunca existiu. Tá claro isso? Por que nunca existiu? Vamos lá, vamos entender por que o comunismo nunca existiu. Então estamos no socialismo. Os salários são iguais. Se os salários são iguais, há igualdade de condições. Concorda comigo? Todo mundo recebe a mesma grana, vai ter a mesma condição. Se vai ter a mesma condição, há a necessidade de ter um controle do Estado? Há a necessidade de ter um governo? Não. Então, se não há essa necessidade, ocorre então a extinção das forças de coerção. Que forças de coerção? Forças de coerção do governo, a polícia e o exército. Aqui já começa o problema. Você conhece algum país do mundo que acabou com a polícia e com o exército? Não, né?
Então ocorre então a extinção do Estado. Você conhece algum país do mundo que deixou de existir e virou comunista? Não. Então a extinção do Estado é pressuposto básico para a existência do comunismo. Ok? Então vamos ver as características do comunismo. É também chamado de socialismo utópico. O que é utópico? Utópico é uma utopia. É um sonho que nunca será alcançado. Certo? Por mais que o Real Madrid queira ser campeão carioca, ele nunca o será. Por quê? Porque ele não disputa o campeonato carioca. Né? Por mais que a Gisele Bündchen queira se casar comigo, tio Fá, isso não pode ocorrer. Por quê? Porque eu já sou casado. Não dá. Entendeu, meu querido? Então isso nunca vai ocorrer. Então, isso é uma utopia. Não existe e nunca existiu o comunismo. Ok? Ah, mas tem gente que se diz comunista. O Palmeiras diz que tem mundial. O Flamengo diz que é ex-campeão brasileiro. Então, qual o problema? Né? Tem gente que diz, eu me acho bonito, mamãe também. Então, é isso aí. Se você dizer, se achar, tá liberado. Qual é a referência? Como nunca existiu, quem chegou mais perto foi a União Soviética. Como ela fez isso? Ela falou que para existir o comunismo, ela teria que transformar todos os países do mundo em socialistas. Daí o período da Guerra Fria também, a influência dela nos demais países. Se o comunismo existisse, ele seria apartidário. Não existe a partido político, né? Existiria um ideal superior ao ideal de pátria, ok? Todo trabalhador receberia segundo a sua capacidade e necessidade. Não existe qualquer tipo de propriedade privada. Então, no comunismo não existe propriedade privada. Existe o conceito de bem comum, ok? A produção é para atender às necessidades humanas e não para gerar o lucro. A ausência de classes sociais. Não existe classe social no comunismo. E o comunismo também prega a ausência de religião. Daí, muitas religiões, principalmente a Igreja Católica, condenar a prática do comunismo. Ok? Joinha? Então, diferença entre socialismo e comunismo. Temos a transição, capitalismo, socialismo, comunismo. Na transição, a presença do Estado para defender os interesses dos trabalhadores contra os capitalistas. É necessário. No socialismo, ainda a presença do Estado. Se caracteriza pelo início da desaparição do Estado, das classes sociais e da economia mercantil monetária. No comunismo, fim completo do Estado e das classes sociais. Isso existiu, meu querido? Existiu a extinção completa em algum lugar do Estado e das classes sociais? Não. Então não existe comunismo. O Brasil já foi comunismo? Não. A União Soviética foi comunismo? Não. Cuba é comunista? Não. Coreia do Norte é comunista? Não. Então para de vomitar besteira, ok? Comunismo nunca existiu. Então tem uma chargezinha crítica aí, né, explicando esse processo. E é isso. Na próxima aula iremos aprofundar sobre o capitalismo. Neste link aí abaixo você vai encontrar a pasta da turma no Google Drive e lá você encontra os slides, matérias e aulas gravadas. Inclusive essa aqui que eu estou postando, que eu estou falando para vocês agora. O meu e-mail está aí, fabiano.machado@9do.cacau.ba.gov.br. Então é isso, meus queridos. Alguma dúvida? Não. Pronto, desbloqueei o áudio de todo mundo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, para falar. Não? Não, queria.